tem gente trabalhando nos Estados Unidos, mas tem gente trabalhando no Goiás também. Vinícius, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É bom ter você aqui no Bom Dia Agronegócio. Ó, você viu, né? Teu patrão já trouxe ali um relato para você comentar em cima. Tem irregularidades na safra americana, tá longe de ser uma safra excepcional, mas o preço já está refletindo, as oportunidades estão na mesa. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Muito bom dia, Carlinha. Muito obrigado aí pela participação. E sim, nós estamos aqui no Goiás no 12. O Matheus deixa todo mundo aí no 12, né? Sim, soja Chicago no 12. Nós aqui também não para, né? É verdade. Vini, de fato, o mercado em Chicago olhou para esses dados do ProFarmer, está renovando ali suas máximas em alguns meses, e de fato, essas oportunidades estão na mesa, né? As oportunidades estão na mesa. Se a gente olha para Chicago, temos alguns fatores que contribuem também, que é o que o Oriente Médio ainda segue no radar, em consequência disso é o petróleo que vem subindo novamente. Então, o mundo, sempre quando tem alguma crise de saúde, como por exemplo uma pandemia e guerra também, ele vai se posicionar em commodity, como a gente viu na pandemia lá atrás. Então, a gente está passando por essas guerras que acabam influenciando, deixando o mercado mais na busca aí por solidez nos investimentos. Então, as commodities ganham essa atratividade. Somado a isso, temos a questão de que oferta e demanda aí que segue no radar agora como o principal foco do mercado. Bom, Vini, deixa eu entender então como é que a gente vai monitorar esse comportamento em Chicago para a gente já trazer os demais pontos. Existe espaço para os preços continuarem subindo ou esse movimento é muito pontual, está muito conectado a esse tour de safra do ProFarmer, embora a gente veja outros fatores também na mesa, Oriente Médio e a demanda, mas está estabelecida uma tendência de alta para os preços em Chicago ou trata-se de um movimento pontual, um movimento ali de realmente de momento diante das notícias que vem chegando dos campos dos Estados Unidos? Olha, com certeza trata-se de um movimento de valorização, porque a gente está passando o quê? Por um momento de. Ainda tem aí mais de um mês aí pela frente, até setembro, e cerca de 30 dias para o mercado ainda precificar o quê? Essa produção lá nos Estados Unidos, a produtividade. Então, o mercado está muito atento à questão do que? O balanço de oferta e demanda. Se vermos aí uma redução dessa produtividade, a gente tem espaço sim para maiores suportes aí. O mercado está olhando muito para isso. Ainda tem alguns dias, o mercado vai olhar para o clima com relação a isso. Então, se continuar chamando a atenção, mostrando que tem uma menor produtividade, com certeza o mercado vai reagir. Lembrando, quando a gente fala do mercado financeiro, ele não está olhando aqui para hoje, ele está operando hoje, olhando lá na frente. Bom, Vini, como é que tudo isso vem impactando a formação de preços aqui no Brasil? Como é que essa semana os preços têm se comportado? Porque já desde segunda-feira a gente vê essa reação muito forte em Chicago. Os preços aqui no Brasil foram acompanhando, apesar da questão ali desse olhar para o dólar, que também se valorizou em dado momento, mas perdeu um pouquinho de força. Quero entender o impacto disso também para os prêmios. Como é que o ambiente de formação de preços no Brasil está se comportando com esse movimento de Chicago? Beleza, bora lá. Vamos voltar lá na semana passada, quando o dólar começou a dar um suporte. Na semana retrasada, na semana passada, ele ganhou suporte adicional, chegando ali nos superando os 5,20. Quando a gente viu isso na quinta-feira, já na sexta, percebemos o que excelentes ofertas aí para soja, principalmente olhando soja disponível e soja futura também. Então, o que? Oportunidades aí para os produtores. Ah, eu tenho soja disponível? Gere a questão do estoque. Ah, tá tendo oportunidade, abriu oportunidade, sim, e teve produtor que fez vendas. Tanto também para a soja futura. Aqui na Pátria a gente sempre vem monitorando e fazendo isso, mas bora lá. Soja formada aqui no Brasil é o que? Chicago, prêmio, é o custo logístico, né? Frete e custo do porto e o dólar. Tivemos o que? Chicago com bom suporte já na semana passada. Não chegou nesse patamar de hoje, mas veio subindo sim. Prêmio com suporte também. E aí depois veio esse suporte adicional do dólar. Então finalizamos a semana passada com boas ofertas aí para o produtor brasileiro. Boas ofertas no preço final. Nessa semana, Chicago já veio com tudo aí, veio subindo com forte suporte. O dólar deu aquela queda, mas não foi uma queda tão forte assim,
que acabou gerando ainda um suporte adicional aí, abrindo espaço para maior influência de Chicago. Então acabou que tivemos ainda melhores ofertas aí nessa semana do que na semana passada. Bom, a gente está falando de quais ofertas, de quais níveis de preço, se a gente olhar uma referência base Porto, tanto para a soja disponível quanto principalmente da soja da safra nova. A gente vinha falando muito dessas oportunidades da soja disponível, esperando os R$ 150 base Porto, ali dependendo de prazo de entrega e pagamento, a gente já estava batendo na porta dos 160. Agora, essa puxada nos futuros mais alongados, eu imagino que tenha melhorado bastante, ou de forma significativa, as referências também para a soja 26, 27, né, Vini? Melhorou, melhorou. Olhando para a soja 26, 27, preço rodando aí 144 nessa faixa aí. O que que aconteceu? Também Chicago veio subindo, o prêmio deu uma certa recuada e não permaneceu com esse forte, com essa constância de alta aí. E da outra ponta veio o dólar que acabou dando uma leve correção. Então, tivemos aí um leve suporte nos preços ofertados aí, olhando para a soja futura. O que que o mercado está olhando também? A campanha de exportação aqui do Brasil, ela está forte, a campanha de exportação da soja disponível. Mais aí superando ainda as 94 milhões de toneladas. Então isso mostra que o quê? O mundo ainda está comprando a soja nossa, a nossa soja ainda segue mais barata que a soja lá dos Estados Unidos, diferença de 3 a 4 dólares aí por tonelada, mas mostra aí o que? Uma diferença ainda que no preço, no final das contas ali na ponta do lápis, a soja brasileira tem essa atratividade nesse momento. Bom, quando a gente consegue trazer um pouquinho dessa diferença entre soja americana e soja brasileira, Vini? Consegue, você falando na questão do diferencial de De preço, preço, isso. tá ficando na faixa aí de 4 dólares aí por tonelada. Bom, quer dizer que a gente então tem uma competitividade ainda importante, só que a gente está prestes a começar, prestes não, né? Vamos concluir a safra americana, já já tem colheita. Volta o jogo a virar para os Estados Unidos, eles podem ter uma competitividade talvez melhor que a nossa, a soja deles pode ficar um pouco mais barata, ou a gente ainda está distante de ver esse movimento? Olha assim, o mercado ele sempre vai olhar para o cenário atual, então é natural que em momentos de colheita o mercado tenha uma correção. Tá bom? Então, assim, por mais o ajuste o mercado tá mais ajustado, mas a gente vê uma oferta aí que vai entrar no jogo. Então, o mercado começa o quê? Precificar melhor o quê? Pressionar mais. A tendência é o quê? Pressionar Chicago e voltar a atenção aqui agora para o Brasil. Que é aquele negócio, o mercado vai precificar futuro. A colheita, a soja dos Estados Unidos já está definida, já a colheita já está entrando. Vamos voltar os olhos agora para o Brasil. E aí entra o cenário climático de El Niño, toda uma influência aí para os prêmios aqui no Brasil. Bom, a gente está falando bastante sobre essa questão do El Ninho, falando bastante sobre formação de preços da soja da safra nova. Como é que você sente, Vini, nesse momento, o apetite do produtor em avançar com vendas diante de preocupações com o clima? Inclusive, mais cedo eu estava falando com o Cristiano Palavra justamente sobre isso, sobre como os produtores estão muito atentos a essas questões, porque justamente em poucas semanas a gente vai largar o plantio da soja 26, 27 no Brasil com algumas incertezas, com algumas inseguranças. Como é que isso está impactando o comportamento vendedor do produtor para travar preços, para aproveitar essas oportunidades e não deixar nenhum cenário escapar da mão dele, não ficar descoberto e mais exposto ao risco? Positivo. Olha só, quando a gente fala do produtor brasileiro, a gente tem que dividir o Brasil, que é o que? O Brasil de mil Brasis, como algumas pessoas falam. Que é o quê? Tem produtor que está estruturado, tem uma certa gestão de comercialização e tem produtor que não teve acesso ao crédito, não está passando por dificuldades e acaba recorrendo ao quê? Para produzir a próxima safra, ele faz aqueles contratos de barter, que é o que? A saída para quem não está conseguindo crédito, ou até mesmo estou conseguindo crédito, mas conseguiu uma relação de troca boa. Esses produtores, eles acabaram já comercializando um bom percentual da safra já nessa relação de troca. Tem outros produtores que conseguiram o quê? Pegar um crédito, conseguiu fazer um pagamento à vista, então eles já estão o quê? Com o pé mais no freio aí com relação a essas vendas. Mas com certeza, quando a gente olha aí no início das comercializações dessa safra até hoje, tivemos alguns picos aí de preços. Então, um foi lá no começo, outro ali no meio, e um agora que tivemos agora com esse pico aí de Chicago. Chicago lá atrás chegou nesses
12,40, 12,60 inclusive. Então, naquele momento lá, abriu a oportunidade de negociação. Então, o que está acontecendo? O produtor, que ele está fazendo uma gestão assim, grande parte dos produtores, principalmente os clientes aqui da Pátria, está aproveitando esses momentos. Mas o que é o detalhe? A gente está tá tendo que colocar na balança, de um lado, questão preço. Ah, o preço está interessante, fecha a conta, ok, vamos fazer a venda. Porém, do outro lado, tem a questão do gerenciamento de risco produtivo. Então, o produtor ele está meio que pisando em ovos. Tem que ter o quê? Tem que unir a questão da segurança dos preços com a questão da segurança produtiva. Então, na questão de comercialização, ele acaba sendo o quê? Quem faz a gestão ali, que o head ele começa na venda física da soja, que é o quê? Vai vendo uma gestão de produção, expectativa produtiva e expectativa dos preços. A conta começou a fechar, vai fazendo volume. E é isso que os produtores estão fazendo aí, mas não colocando em xeque um grande volume dessa soja futura. Ou seja, esse tem sido o cenário e tem sido também a recomendação, Vini? Te- Essa é uma postura acertada do produtor, portanto, diante dessa insegurança, dessa incerteza, passa a ser uma posição acertada, esse volume um pouco mais contido de vendas, um pouco mais cauteloso. Com certeza, é a melhor decisão que a gente pode estar tomando hoje, porque estamos falando de um Brasil que, no momento, a questão econômica está pesando. Muitas recuperações judiciais, não somente no agronegócio, mas em outros setores aí da economia brasileira. Mas, em resumo, a margem do produtor veio caindo. Então, ele tem que ficar atento, porque às vezes ele vê um preço atrativo, mas está com um grande número de comercialização. Ele tem que ficar atento, porque às vezes ele fala, eu já comercializei, vamos supor, minha expectativa produtiva é 65 sacas. Já comercializei 40, 45, quer comercial. Aí vê esse preço, poxa, é um preço interessante. Mas às vezes ele está numa região de risco climático. Então, às vezes, esse preço interessante que ele vê hoje, que se ele já tiver muito comercializado, pode ser um peso para ele depois, que é o quê? Vai que ele tenha uma questão do risco produtivo ali, ele não consiga produzir a quantidade que ele comercializou. Porque a gente está falando de um El Ninho que tem pela frente, as previsões mostram, principalmente ali em novembro, que os dois modelos, tanto americano quanto europeu, mostram uma redução de chuvas aí na parte centro-norte brasileira. Em janeiro, questão também de redução ainda mais ali para a região central brasileira. Então é um momento em que o produtor ele está pisando em ovos, está olhando para a questão dos preços e também ele tem que olhar para a questão da expectativa de produção dele. Bom, Vini, tá clara a orientação, o jogo que nós vamos jogar nesse momento, entender qual vai ser o preço pago pela soja 26, 27 ao produtor brasileiro. Acho que essa é a pergunta que a gente vai se fazer agora todos os dias, tentar antecipar, talvez não sei se é a melhor palavra, mas antecipar o movimento para entender qual vai ser a tendência. E esse é o nosso papel por aqui, dar informação de qualidade para que bem informado o produtor possa tomar a melhor decisão, né. Exatamente. E assim, bora lá, na cartilha de comercialização do produtor, o primeiro passo que ele tem que fazer é saber o custo. Eu tenho o meu custo, o meu custo ficou X sacas aqui, o X reais, eu preciso vender a minha soja a tanto. Eu tenho essa oferta, eu quero minha margem de tanto. Eu tenho essa oferta, vai cobrindo os custos. Tem produtores aí que não cobriu os custos. Ah, a soja vai subir. Tá, vai subir, tem espaço para subir sim. Mas vamos fazer uma gestão que o quê? Vamos cobrindo os custos aí. Ah, o custo operacional, 28, 30 sacas aí, custo defensivo, químico, semente, vai cobrindo esses custos para ter uma gestão. O produtor rural, ele é um empresário rural. E o agro, ele tem uma diferença de todas as outras indústrias aí, todos os outros setores, que no final das contas, o produtor, ele não consegue falar, eu vou vender a minha soja a tanto. É o mercado que vai ditar isso. Quando a gente fala nos outros setores, setor de alimentos, setor de vestuário,
o dono da empresa vai falar: eu vou querer vender o meu produto a X. Então, ele consegue ter uma gestão melhor. Agora, quando a gente está no agronegócio, estamos falando de commodity, o mercado que vai ditar o preço do meu produto. Então, diante dessa diferença aí que o agronegócio tem, é de suma importância a gente buscar travar principalmente os nossos custos para ir negociando mais à frente, de acordo com as nossa margem de lucratividade, expectativa de produção e fazendo essa gestão. Mas, em resumo, buscar travar esses custos iniciais. A conta está fechando, está sobrando uma margem interessante, vou travando. Ah, a soja pode subir mais. Beleza, pode subir mais, mas você tem mais soja ainda para estar comercializando lá na frente. Então vamos o quê? Fazendo uma gestão dessa comercialização. Bom, Vini, a gente tá aqui de olho em tudo e te agradeço, portanto, por estar conosco na manhã de hoje. No final do dia tem mais pátria para a gente entender como é que fechou o mercado, mas obrigada principalmente pelas recomendações trazidas à nossa audiência. É sempre bom ter vocês com a gente. Obrigada mais uma vez, meu amigo, e um ótimo dia para você. Muito obrigado, Carlinhos. Um excelente dia a todos nós. Obrigada, bom trabalho. Até a próxima.